diácono Silvano está conosco. O irmão é irmão do pastor Átila, é isso? Irmão do pastor da PIB de Muriaé. E ele está conosco para que os irmãos possam conhecê-lo. Já esteve em Cristais. Gostou da congregação? Linda, é suspeito agora. Mas eu quero te dizer só uma coisa. A PIB de Muriaé eu sei que é linda, mas igual essa aqui não tem não. Essa aqui, rapaz, essa aqui eu vou te contar, viu? Que Deus te abençoe e te use nessa manhã. Desculpe as brincadeiras. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã de domingo, manhã do dia do Senhor. Para mim, o domingo é o ponto alto da semana de todo cristão. Ele é o dia mais aguardado na agenda de todo crente. E com muita alegria estou aqui presente com os irmãos, uma igreja que eu ouvi falar, como diz as Sagradas Escrituras, agora eu posso os ver com os meus olhos. E muita alegria, um sentimento misto aqui no meu coração, no meu peito. E estou aqui nessa manhã com a minha esposa, carinhosamente chamada por mim, por minha Tulipinha, com os meus filhos que estão na classe, o Carlos Spurgeon e a Olívia. Estou aqui também com o meu irmão, amigo na fé, o diácono Silvano, que é também vocacionado da PIB de Muriaé, faz parte ali daqueles nomes que irão, possivelmente, nos próximos anos, se tornar também pastores da primeira igreja. Trago um abraço da PIB de Muriaé, em nome do pastor Átila, e estou aqui também com os meus pais, missionário Jani, é missionário local há 19 anos na cidade de Muriaé, com a minha mãe, irmã Vera, com meus tios também, tio Jaime, que é conselheiro dos embaixadores do rei há mais de 20 anos, como conselheiro, minha tia Marta, e também está aqui visitando uma amiga do meu pai, que conheceu recentemente, que é de Divinópolis, a senhora Marli. Ela é daqui e depois eu gostaria que a igreja pudesse, no final, cumprimentá-la. É aqui, filha da casa da cidade. Então, que os irmãos possam cumprimentá-la, a esposa do senhor Haroldo, que está no processo de recuperação de dengue. Estejam orando também pela vida do Haroldo. Bem, sem mais delongas, abra a Bíblia dos irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 12. E nós vamos meditar nessa manhã, dos versos de 1 a 13, trazendo a memória nessa manhã sobre a Páscoa e o que a Páscoa tem a dizer para nós cristãos nos dias de hoje, o que nós podemos trazer como a Páscoa cristã, esse memorial que a gente vai ver que foi marcado aqui para o povo de Israel e que é muito mais do que um memorial, é muito mais do que uma datação, ela tem um significado extremamente importante para a vida de todo crente. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 13, eu vou ler na minha versão, que é a século 21, os irmãos acompanham novamente na versão dos irmãos. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o princípio do mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-la com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue, colocarão nos batentes e na viga das portas, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido com água, nem assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para amanhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim como o vosso cinto na cintura, vosso sapato nos pés e vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13.
Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. E se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir, e quando eu ferir a terra do Egito. Pai, por tua palavra lida, te agradecemos, Jesus, que ela seja aplicada nos nossos corações nessa manhã. Amém. O ser humano, ele é um ser que tem sérios problemas, muitas das vezes, o que preocupa com a relação da memória. Dizem que a partir dos 30 anos, na verdade, o que a gente precisa se preocupar é com o exercício da memória. Nós esquecemos. Esquecemos das coisas mais básicas e também das coisas mais importantes. Quem aqui não foi numa padaria para comprar um pão e voltou com leite? Ou quem foi no mercado para poder comprar uma farinha e voltou com sal? Ou os homens, talvez que vão me entender agora nesse momento, quem aqui não esqueceu a data de casamento? Ou a data do aniversário de namoro? Mulheres são muito boas para poder lembrar disso. Lembram até como foi o momento. Sabe que passou um carrinho de pipoca no fundo, sabe até um fundo musical que foi colocado. Homens, por vezes, têm a tendência de esquecer. Mas mulheres também esquecem coisas importantes. Esquecer, por exemplo, de dizer que comprou uma bolsa da Arezzo, ou comprou algum colar e só ficou sabendo no momento do cartão. Seja da coisa mais simples, a coisa mais importante, nós esquecemos por vezes. O púlpito, por exemplo, no domingo pela manhã e domingo à noite, numa igreja saudável, é uma forma de nos lembrarmos dominicalmente o Evangelho. Porque o Evangelho a gente esquece durante a semana. Quantos aqui ouviu uma mensagem de manhã e à noite, e na segunda-feira, pergunta: o que o pastor pregou? Se esqueceu. Por isso, o texto de hoje é um texto que traz um princípio de colocar para o povo de Israel não uma data no calendário como uma festividade qualquer, mas um lembrete para as próximas gerações e as próximas gerações do que Deus fez em favor do seu povo, do povo de Israel, e do quanto essas implicações são extremamente importantes para nós. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa de uma maneira didática, porque o cristão sabe que todo domingo é domingo de Páscoa, todo domingo é domingo natalino, porque todas as vezes a Bíblia aberta, ela fala sobre nascimento, morte, ressurreição. O Evangelho é sobre a mensagem por completo. Hoje eu gostaria de trabalhar com os irmãos alguns pontos nessa manhã. Em primeiro lugar, o significado da Páscoa tem a ver com celebração. Olha novamente o texto bíblico e se atente comigo, o verso 1 e o verso 2. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo, verso 12. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, e será o primeiro mês do ano. O povo de Israel, durante 400 anos, passou perrengue no Egito, passou um processo de escravidão no Egito, e durante 400 anos ele clama a Deus para que Deus enviasse um libertador. Deus ouve a oração, manda Moisés. Moisés vai até o Egito, vai até Faraó. Faraó então se nega a deixar que o povo possa ir. Então Deus desfere pragas sobre o Egito. E a gente percebe isso do capítulo 7 até o capítulo 12. 10 pragas no total. E mesmo com as pragas sendo infligidas, o coração duro do Faraó diz não. Então, antes de infligir a 10ª praga, Deus então dá uma ordem para Moisés, para que pudesse preparar o povo para a sua saída. Mas não só isso. Ele prepara o povo para aquele marco ali, como data inicial do seu calendário, para que essa data fosse um lembrete anual do que Deus iria fazer e do que Deus fez em favor do seu povo. Páscoa do Senhor tem a ver com celebração. O povo de Israel, durante todos os anos, celebrava e ainda celebra a Páscoa judaica, como no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, até os dias de hoje. Um momento muito reflexivo, mas de celebração. Dizer que hoje é dia de Páscoa, como o mundo faz, como o mundo por vezes prega ali fora. Eu já vi hoje no Instagram, foi recheado de publicações das cristãs a não cristãs, trazendo a ideia de celebração para o cristão. É de fato uma celebração. Não uma celebração que a gente lembra uma vez por ano. Não uma celebração que a gente marca no calendário ali, dizendo todo ano, dia 31, nós vamos lembrar do Cordeiro Pascual. Não.
todo domingo, que a igreja, que os irmãos acordam pela manhã, vêm no culto, tanto no matutino quanto noturno, é dia de celebração ao Cordeiro Pascual. Hoje, como diziam os puritanos, é dia da santa convocação, do culto solene. Hoje é dia do deleite santo. Como eu disse, hoje é o dia que todo cristão deveria ter em autoestima na sua agenda. Nenhuma data será mais importante do que estar no domingo, no dia do Senhor, com a sua família na fé. Perceba que o texto vai começar dizendo que na reunião eles deveriam estar como o quê? Como povo ou como família? Como família. Moisés faz questão de dizer, olha, agora vocês não vão se reunir simplesmente como um povo, se reunirão como família. Hoje nós estamos aqui em família. Mesmo se tivéssemos vindo somente eu e Esther, nós estaríamos em família. Porque onde estiver um crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ali está a família do Senhor. Por isso, meus irmãos, hoje não é um dia qualquer. Hoje não é um dia de vir bater no ponto do seu cartão da fé, do seu cartão da vida cristã. Hoje não é um dia qualquer pelo qual você relaxa no banco, coloca os braços de lado e pensa, será que já está acabando o culto? Não. Hoje é o dia da santa reverência. É o dia de se dedicar a esse momento, porque assim como o povo de Israel se dedicou a esse momento e até os dias de hoje se dedicam a essa data, nós precisamos também nos dedicar ao Senhor. Hoje, como eu gosto de dizer para os irmãos da PIB de Muriaé, para mim é o melhor do dia da semana. Hoje é o dia que eu estou com crentes do Senhor Jesus, como a gente vai ver, lavados pelo Cordeiro. Em 2016 eu perdi meu único irmão, Jordi, 22 anos, novo. Jordi se tornou minha teologia a partir daquele momento. Até aquele momento eu nunca tinha olhado para a igreja e para o dia do Senhor. Ia na igreja. Quando o Jordi faleceu e vi aquele corpo inerte ali, naquele culto fúnebre, e que eu olhei a igreja abarrotada de pessoas, o trânsito da cidade tendo que ser redirecionado, porque não cabia pessoas dentro da igreja, e naquele momento em que eu olhei para a igreja, não abarrotada de amigos e de familiares, mas abarrotado pelos meus irmãos da igreja, eu entendi o que era igreja, eu entendi o que era o dia do Senhor. Naquele dia eu entendi que meu irmão físico se foi, mas eu ganhei uma legião de irmãos na fé, que se reunirão comigo todos os domingos, os 52 dias sagrados, se é que nós podemos dizer assim, durante o ano, para estarmos como família na fé. Isso é Páscoa, isso é celebração. Então, como aplicação para a igreja não perca a beleza do dia de hoje e dos próximos que virão até que Cristo venha, do coração e da mente de vocês. Hoje é um dia extremamente importante, não é um dia qualquer. Hoje é o dia que você cumprimenta o seu irmão e diz, bom dia, que bom que você está aqui, que bom que você está comigo hoje. Porque foi assim que o texto trouxe a ideia da celebração, de família. Por isso, celebremos a data de hoje, mas de maneira cristã. Em segundo lugar, que eu quero trazer para os irmãos, é que o significado da Páscoa tem a ver com o cordeiro e com o sangue. Olha o que diz os versos 3 a 6. Dize toda a comunidade de Israel, no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais, um cordeiro deverá comê-lo com o vizinho, mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito, e podereis tomar o cordeiro, um cordeiro ou um carneiro. E o guardareis até o 14º dia do mês. E então, reunida toda a comunidade de Israel, o matarás ao entardecer. O texto aqui, Moisés começa a trazer as instruções do que iria acontecer naquela noite, do significado que hoje é aplicado para o contexto da igreja, da Páscoa cristã. Nós percebemos aqui que Moisés dá instruções muito específicas. Mas essas especificações que Moisés traz não foi porque Moisés os trouxe. Foi quem trouxe a Moisés? O próprio Deus. Isso mostra, já faz uma aplicação, que não somos nós que ditamos para Deus o que deve ser feito. Não somos nós os senhores da história, mas é o próprio Deus. É Ele que provê todas as coisas, é Ele que proveu o sacrifício, é Ele que proveu a mensagem que iria ser passada. Dito isso, Ele traz a ideia de um cordeiro macho,
adulto, sem mancha, apontando para o nosso Cordeiro imolado, como diz João capítulo 1, versículo 29, nas palavras de João Batista. No dia seguinte, João viu, e Jesus aproximando dele disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nas palavras de Paulo, por exemplo, ele vai dizer: pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Na verdade, tudo isso apontava para a pessoa de Cristo, o homem, o varão perfeito, o Cordeiro perfeito de Deus, sem mácula, sem mancha, que somente Ele poderia fazer o papel do Cordeiro sacrificado. É por meio do sacrifício de Cristo, é por meio do Cordeiro que estamos aqui nesta manhã. É por isso que toda manhã de domingo é manhã pascual, toda manhã é manhã natalina, como eu disse, porque todos os dias, todos os domingos, nós lembramos dessas verdades, nós lembramos de quem Jesus é. E como a data nos sugere trazer a ideia de que a Páscoa, de uma maneira alusiva, por conta de um calendário litúrgico, que de uma maneira comercial, a gente vê sendo propagada como uma mentira, como uma farsa que é trazida pelas redes sociais, pelas mídias. Hoje é dia de reafirmarmos. Hoje não é o dia do coelho, hoje é o dia do Cordeiro de Deus. Hoje é o dia pelo qual nós olhamos não o Cordeiro físico, aquele bichinho bonitinho que a Olivia gosta de imitar lá em casa, mas nós olhamos para o Supremo Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que nós dedicamos o nosso culto, o nosso louvor. Os irmãos têm uma orquestra belíssima, me chamou a atenção durante vários e vários momentos de culto que eu assisti de vocês. Todo louvor entoado, toda a liturgia deve ser para o Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que estamos aqui nessa manhã. É para Ele que dedicamos o nosso louvor, como diz a canção. É para o Cordeiro. Mas ao mesmo tempo, perceba, há um tom aqui de reverência. A partir do verso 7 em diante, ele não fala simplesmente do Cordeiro, ele fala também do sangue. Veja, ele vai dizer que depois que pegaram um pouco de sangue e colocaram nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomaram refeição, e naquela noite comeram a carne assada no fogo, com os pães sem fermento, sim, comeram com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em águas, mas assada no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para uma manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. Verso 11. E vos comereis assim com os vossos cintos na cintura, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, e comereis depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa tem a ver não com chocolate, mas com sangue. Abre parênteses. Não há problema nenhum os irmãos compraram chocolate no dia de hoje e comer. Cacau Show lançou aí um momento nostálgico, ursinhos carinhosos aí do chocolate. A galera dos anos 80 e 90 vai lembrar. 5, 4, 3, 2... Mas isso não é a Páscoa, não é sobre o chocolate, é sobre o sangue. O termo Páscoa tem a ver com passar adiante. Quando o anjo visualizou e viu ali nos umbrais da porta, não um chocolate, não qualquer coisa, mas o sangue. Imagina a imagem, volte a um tempo atrás, olhe para as casas, olhe o sangue entre as portas. Imagina a casa de vocês, cheia de sangue na porta. Olhe para o Gólgota. Olha a imagem de Cristo, vertendo sangue em nosso favor. Um autor vai dizer que Jesus, ao nascer, houve luz à meia-noite. E quando Jesus vai à cruz, houve trevas ao meio-dia. O mundo se fez espetáculo para aquele momento, para aquele sacrifício, para aquele derramar de sangue. Um sangue que foi derramado sobre nossas vidas e que fez o império das trevas passar sobre nós, por meio da figura de Cristo. Cristo é o Cordeiro imolado, é o sangue dele que foi vertido em nosso favor. Não foi o sangue do Cordeiro judaico. Até hoje, os judeus esperam um Salvador. Até hoje, eles ainda aspergem o sangue do Cordeiro. Até hoje, eles ficam na expectativa da promessa de Deus. Mas nós, nessa manhã, não é uma manhã simplesmente de tristeza. Não é uma manhã em que nós olhamos simplesmente para a cruz. Nós olhamos o poder que o sangue foi derramado fez. Nós olhamos
para o túmulo que está vazio. Nós olhamos para que aquele sangue foi importante para lavar os pecados, mas aquela morte foi importante porque ela, ao terceiro dia, foi confirmado por Deus Pai, de que o sacrifício foi satisfeito. E é porque Cristo está vivo que nós cantamos, aleluia, Cristo ressurgiu, como diz a canção do hino do cantor cristão. Mas em quarto lugar que eu quero trazer para a manhã de vocês, é que nós podemos ver também que o significado da festa tem a ver, da Páscoa tem a ver com libertação. O verso 12 e o verso 13 vai dizer: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: mas o sangue servirá de sinal na casa em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Perceba, naquele exato momento, o Senhor deu uma palavra para Moisés dizendo: olha, esse momento será breve. E nesse momento, vocês não só deverão estar preparados para ir embora, mas quando irdes embora, vocês terão um momento para celebrar a libertação. Porém, Israel celebrou a libertação física. Nós hoje celebramos a libertação espiritual. Nós hoje estamos libertos no sangue do Cordeiro. Nós hoje estamos libertos pela ação do nosso Cristo. Por isso, hoje não é um dia de tristeza e de marasmo. Hoje é um dia de nós rejubilarmos. Hoje é um dia de nossa alegria ser estampada em nossos rostos. Logo mais à noite o pastor irá pregar sobre a ressurreição. O ápice final desse dia vai ser aplicado para os irmãos, trazendo a ideia de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. E isso, meus irmãos, é incomparável para a nossa teologia. Isso é certeza que a morte não teve vitória. E é só por isso que estamos aqui. Por isso queria trazer alguns pensamentos para os irmãos. Em primeiro lugar, a história de Moisés e do povo de Deus no passado aponta para o Redentor dos eleitos de Deus e de sua igreja hoje. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Segundo lugar, Cristo é o nosso libertador, instituiu na noite que foi traído uma nova Páscoa, que é a Santa Ceia, a ceia do Senhor, substituindo o velho pelo novo. O juízo divino caiu sobre ele. Seu sangue seria derramado para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Pois bem, vejam, naquela noite foi uma noite de celebração para o povo de Israel. Mas veja, logo mais, naquele dia, foi uma noite de tragédia para o povo egípcio. Assim como hoje, a cruz de Cristo, a mensagem do Santo Evangelho, é poder e salvação e alegria para nós, para aqueles que estão lá fora. Ainda assim, que não estiverem em Cristo, será momento de ira. Por isso, domingo é um dia também de evangelismo. A mensagem ela é aplicada para a igreja, mas também é aplicada para aqueles que visitam a igreja, para que eles possam entender que ao mesmo tempo houve celebração, haveria depois tristeza por aqueles que tivessem se encontrado debaixo da ira. Eu e você, e eu tenho certeza que essa igreja, todos que estão nessa manhã, estão debaixo do sangue do Cordeiro, estão debaixo da bondade de Deus. Alguém postou essa semana dizendo que a cruz me mostra o amor de Deus, e sim, nos mostra, mas ao mesmo tempo ela também mostra o terrível momento da ira de Deus sobre aqueles que estão lá fora, escarnecendo o nome de Cristo. Por isso, na classe hoje, que foi uma classe de manhã e que marcou a nossa presença ali, irmão Fabiano, que deu uma aula belíssima ali, ele trouxe para uma irmã dizendo que hoje é um dia de falar também sobre pontos de contato. O ponto de contato do crente é falar sobre a beleza da Páscoa, mas também é falar sobre o momento que é estar longe da cruz de Cristo. Por isso, não desperdice o seu tempo hoje, que você estiver reunido com a sua família, com seus amigos, simplesmente para comer chocolate. Aproveite o tempo de hoje para ser propício, para poder trazer a mensagem do Evangelho de maneira completa.
trazer para aquelas pessoas que estão próximas a você, que talvez não estão debaixo do sangue de Cristo, que haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Por isso a mensagem de hoje também ela é evangelística. Em terceira lição para nós, na celebração da ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor, mas também o seu retorno, uma vez que Ele triunfante ressuscitou, porque Ele vive, e nós temos uma viva e real esperança escatológica. O texto diz o que da ceia? Fazer isso todas as vezes, em meu nome, até que Ele venha. Todas as vezes que nós nos reunimos na data de hoje, e tantas outras, nós estamos na expectativa do Cordeiro, do Noivo, do Leão, que há de vir buscar a sua igreja. Encerro nessa manhã com um medley. Os irmãos da música talvez vão entender melhor, apesar de eu não saber cantar nada com relação à música. Mas há dois cânticos que nos ajudam a entender a beleza de hoje. O hino de número 144 e o hino de número 99. O hino de número 144 vai dizer: ó Jesus, ó verá a Páscoa suspirada dos antigos, o Cordeiro eterno e meigo, digno de assistir-te aqui. Bom Jesus, o pão divino pela fé te apropriamos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, o vinho puro, fonte de pereno gozo, faz que nossa alma viva para ti, de ti e em ti. E o hino 99 diz: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, pode agora a todos vida conceber, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia para que o nosso coração seja revigorado uma vez mais, assim como permitindo o Senhor na próxima semana, será revigorado novamente. Por isso, ao findar do culto desta manhã e do culto à noite, saia daqui mesmo com os problemas da vida lá fora, o Senhor está a ouvir como ouviu o povo de Israel, um Cristo vivo, que há de fazer o melhor para nossas vidas. Por isso que nós celebramos a data de hoje. Feche seus olhos, eu queria trazer uma oração para os irmãos. Pai, te agradecemos, Jesus, pelo tempo que o Senhor nos concede, ó Deus, da tua santa palavra. Obrigado pela igreja de Divinópolis, ó Deus, pelos meus irmãos aqui na fé. Continue, ó Deus, guardando os teus servos, abençoando-os, ó Deus, as suas famílias, seus ministérios. Te pedimos, Jesus, para que essa igreja seja um farol do teu santo evangelho nessa cidade. Te pedimos, ó Deus, que cada membro dessa igreja, ao sair por essas portas, tenha um coração enchido de alegria, porque Cristo está vivo, está à direita do Pai, reinando, e do qual um dia estaremos todos juntos, assentados junto com Ele. Hoje, obrigado porque o Senhor nos dá uma visão, pelo qual nós vemos pela fresta dimensional, o que vai ser a eternidade da santa e solene reunião. Obrigado por este tempo, obrigado, meu Deus, pelo domingo que o Senhor nos deu. E trabalhe os nossos corações para que possamos descansar no dia de hoje. Em nome de Cristo que te oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Encerrando, quero trazer aqui, numa data como essa, Calvino pregou seu sermão de Páscoa. No dia seguinte ele foi demitido. Espero que não seja o caso.